nós vamos te apresentar uma possível maneira de preparar um detergente do tipo lava-louças, né? Que ele é tão eficiente quanto esses que você encontra no mercado. No caso do detergente, o agente responsável pela limpeza é o ácido dodecilbenzeno sulfônico. Ele é da classe dos linear-alquilbenzeno sulfonato, mas como você pode já imaginar, o nome popular desse produto virou só ácido sulfônico. Para os químicos é errado dizer ácido sulfônico, porque esse já é o nome de um grupo funcional, gera confusão e nem sempre descreve bem o tipo da molécula, né? Mas não importa, todo mundo chama esse produto aí de ácido sulfônico mesmo. Então o melhor é você aprender das duas formas. Ele é um produto bem viscoso, marrom bem escuro. Depois da neutralização ele converte num tensoativo aniônico. E olha só, antes da gente preparar o detergente, é necessário ser pesado algumas substâncias separados, né? Então vamos começar pesando aqui 5 gramas de amida 90. A principal função dessa amida nesse produto aqui é porque ela tem ação sinérgica com o tensoativo aniônico. Isso aumenta o poder de limpeza, além também da amida deixar a espuma um pouco mais duradoura. Nós vamos preparar aqui só 500 ml de detergente, ou seja, só um frasquinho daqueles recipientes comerciais. Esse outro produto aqui é o Lauril Éter Sulfato de Sódio. Nós vamos pesar 10 gramas. Nós precisamos deixar preparada uma solução para neutralizar o ácido sulfônico. E para isso aqui eu vou usar a soda cáustica comum mesmo, essa de mercado, mas essa aqui é da pureza entre 96% a 99%. Isso é importante. E aqui nós vamos preparar 16 gramas de uma solução 50% em massa. Então é 8 gramas de soda e 8 gramas de água. Aqui, gente, eu estou dissolvendo a soda. Muita gente fala diluir. Ok, sem problemas, mas o correto é dizer dissolver. A diluição é um nome que você só usa para quando você já tem uma única fase e você acrescenta solvente para poder diminuir a concentração. E aí, até para facilitar a nossa vida, depois que eu dissolver essa soda cáustica, eu vou até separar 10 gramas dessa solução e deixar ela reservada em um becker de plástico pequenininho, porque essa aqui a gente já tem certeza, segurança mesmo, que já pode usar tudo. Vou chamar ela até de solução alcalinizante. Já o restante que sobrar, eu vou diluir com mais 45 ml de água para virar 50 ml de uma solução bem diluidinha, porque é mais fácil e até prático para poder fazer o ajuste do pH com uma solução diluída. Tá vendo aqui, ó? Eu já tinha até uma solução, né, uma única fase, e acrescentando água só para diminuir a concentração, aí o nome do processo é diluição mesmo. Vamos então preparar a solução espessante. Eu estou aqui usando 3,5 gramas de sulfato de magnésio, popularmente é chamado de sal amargo. Vende até em farmácia, claro que com um custo muito maior. Eu vou dissolver ele em 35 gramas de água. Isso aí é mais do que suficiente para nós conseguirmos espessar o nosso detergente. Podia ser até essa mesma quantidade de sal de cozinha também, depois eu comento sobre isso. E agora a gente inicia o preparo colocando mais da metade de água. Já te disse que nós vamos preparar 500 ml de detergente, então nós adicionamos 300 gramas de água e depois 40 gramas do ácido sulfônico. Vai ser um detergente com 8% de ácido sulfônico. É uma concentração bem boa para poder limpar e desengordurar, viu? Eu vou usar uma agitação magnética aqui para dissolver ele. Claro que não precisa disso, não precisa de becker de vidro, não precisa nada disso para poder fazer esse detergente. Eu estou usando aqui só para facilitar para a gente poder visualizar o processo. Mas em geral isso é feito num reator de aço inox, de polipropileno. Se for para fazer em casa dá para usar um balde, agitar com uma haste manualmente mesmo, por aí vai. Olha só, o ácido sulfônico já é naturalmente amarelado. Você pode até adicionar 4 ml de água sanitária, é um pouquinho menos de 1% nessa formulação, mas assim, eu vou te mostrar que lá no final das contas não compensa isso não, viu? Mas foi dessa forma que nós fizemos nesse vídeo, então nós vamos usar.
Se você for usar ela, você vai ter que aguardar uns 15 minutos ou até não ter mais odor de cloro. Eu nem ia colocar isso nesse vídeo, mas também não custa mostrar, né? Particularmente porque eu mesmo não me importo com essa cor original do produto. Eu até gosto. Só para você ter uma noção aqui do pH inicial dessa solução, medindo com a fita de papel indicador universal de pH, dá para ver que o pH aqui, olha lá, está por volta de 1, ou seja, é bem ácido. E não é para menos, né? Afinal de contas, foi diluído com ácido dodecilbenzeno sulfônico, né? Ou seja, um ácido sulfônico. É um ácido forte, né? Tem um pKa bem baixo, devia estar com pH bem perto de 0 ou 1 mesmo, né? Então nós já vamos adicionar aquela solução alcalinizante aqui que nós preparamos e dá para reparar que assim que a gente coloca, forma um material branco, né? Ele vai dissolvendo e olha que interessante, isso aí é o próprio sal formado, né? Porque o hidróxido de sódio, ele já desprotona o ácido e já forma o sal de sódio do ácido dodecilbenzeno sulfônico, ou seja, o dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Esse sim é o tensoativo, também chamado de surfactante, né? Ele tem carga negativa, ou seja, ele é aniônico e o contra-íon dele é o cátion sódio. Então, nessa situação, você pode até dar um turbo aqui na agitação, porque demora para ele ir dissolvendo tudo, viu? Aliás, falando de agitação, tem um detalhe aqui. Sempre que você for agitando, tenta não inserir ar dentro dessa solução, porque vai formando bolha demais. Então, o ideal é um sistema de agitação que não insere ar na mistura. Medindo o pH de novo, depois da solução alcalinizante, o pH ainda está bem baixo, está perto de 1 ou 2. Então o que nós precisamos fazer é ir adicionando gradualmente a solução de ajuste do pH. Aqui, quanto mais paciência você tiver, melhor, porque demora mesmo para atingir até o pH 7. Nós precisamos chegar no pH 7 porque, afinal de contas, esse é um detergente pH neutro. A sugestão é deixar o pH próximo entre 7 e 8. Quanto mais próximo de 7, mais fácil você passar do ponto e alcalinizar demais. Isso é até bacana de visualizar porque mostra o aspecto logarítmico da escala de pH. É uma tarefa de paciência, viu? E aqui vale muito a sugestão de você ter bastante fitinha de pH. Depois eu vou até te mostrar uma maneira de você poder fazer elas renderem mais. Essas fitas de pH, você pode pegar uma tesourinha e cortar elas. Muita gente conhece isso, né? É porque as que vêm no pacote, elas dá para ser cortada em até 3. Aí fazendo isso, você até triplica a quantidade de fita de pH que você vai ter. Outra coisa interessante é usar a fita indicador universal, porque se você usar aquela fita que só indica se o meio está ácido ou está básico, aí como que você vai saber com precisão se o pH está neutro? Não tem muito como, né? Pelo menos não com precisão. Outra questão interessante é que se você passar do pH 7, dá para você acidificar de volta colocando o próprio ácido sulfônico. Você coloca só um pouquinho e aí vai voltando a medir. É possível usar outro ácido também para isso, né? Como, por exemplo, uma solução de ácido cítrico, né? Mas nesse tipo de ajuste, como normalmente você já tem um restinho de ácido sulfônico, é mais simples usar ele mesmo. A hora que você atingir o ponto correto, a fita de pH vai marcar ali então 7, né? 8 também é aceitável, né? No vídeo eu dei uma acelerada aqui, mas eu gastei umas 11 fitas de pH até atingir esse ponto. Todo esse volume adicionado nas neutralizações tem que ser contabilizado para a gente saber o quanto de água nós vamos precisar colocar no final para ter o total de 500 ml de produto. Olha, e depois de neutralizado, é só adicionar os outros componentes. Eu adiciono aqui a amida 90. A amida ela é bem ruinzinha de ser transferida, ela suja muito o becker, né? É como se fosse uma gordura, né? Daí eu usei um pouco de água também para poder ir retirando um pouco mais dela. A gente adiciona também o lauril e vai agitando. O melhor momento para poder adicionar corante ou essência é agora, porque já está tudo neutro, né?
E eu mesmo não gosto de usar corante e essência em detergente, não. Mas se você for adicionar uma essência lipofílica, por exemplo, aquela essência que é dissolvida em óleos, ou até corante dissolvido em óleo, então uma dica importante aqui é que você precisa misturar eles com um solubilizante. Normalmente eles usam aquele Renex 95, é um produto comercial, ele é o nonilfenol etoxilado, né? Então normalmente você usa 50% dos dois, né? Então, por exemplo, você coloca 5 ml de essência e 5 ml de Renex, né? Solubiliza isso aí previamente, depois coloca no detergente. O conservante você precisa colocar, viu? É super importante. Tem vários tipos de conservante. Eu usei aqui uma mistura de isotiazolinona, né? Chama Coralone LA, mas pode ser BHD, pode ser Bronopol, tem várias opções. Você só não pode deixar de colocar porque o detergente ele mofa, tá? Dá um cheiro horrível, fica turvo também. Enfim, você vai ter vários problemas se você não colocar. A viscosidade até esse momento vai estar bem baixa. A viscosidade é quase a da água mesmo. Tem uma opção aqui que é acrescentar álcool polivinílico, o PVA, porque na presença de tensoativo aniônico e sais inorgânicos solúveis, ele aumenta ainda mais a viscosidade. Eu não vou colocar não, viu? Mas é uma opção. Tem um produto comercial chamado Viscopon, que é esse próprio PVA. Essas soluções de tensoativos aniônicos, elas ficam viscosas quando a gente coloca solução de cloreto de sódio. Pode até ser o sal de cozinha mesmo, aquele iodado, tá? Mas assim, o sulfato de magnésio é um pouco melhor, porque você vai precisar de menos sal. Isso porque cada íon que esse sal libera é divalente. Então você aumenta a força iônica usando menos sal. E usar pouco sal é importante porque chega um ponto que se você usar muito mais sal, a viscosidade volta a cair. Isso acontece pelo efeito do íon comum. Você acaba promovendo a precipitação do ácido sulfônico e aí além da viscosidade cair, o produto fica turvo, porque quem causa turbidez é o próprio ácido sulfônico precipitado ali na solução. Mas se você respeitar essa quantidade que nós colocamos aqui no vídeo, dá para fazer o detergente sem risco nenhum de turvar ou da própria viscosidade cair. Na realidade, depois de colocar essa quantidade de espessante, nosso detergente até fica translúcido. Isso porque 8% já é quase o máximo que você consegue de concentração do ácido sulfônico sem ele naturalmente turvar. Agora, com o detergente pronto, é só colocar ele no frasco e tá pronto, né? Já em relação àquela questão de colocar água sanitária para deixar ele um pouco mais claro, nós fizemos esse teste. Nós fizemos a mesma formulação, igualzinha, viu? Mas nós não colocamos a água sanitária. E dá para ver que a diferença na coloração final não mudou muito não. Olha para você ver. O que você achou aí disso aí? Né? O da esquerda está com a espuminha porque nós acabamos de preparar. Aí fica um pouquinho de ar mesmo. Mas no geral, eu não sei não. E aí, em relação ao custo, é muito difícil da gente falar, porque primeiro que nós estamos gravando esse vídeo numa época que está tudo mudando de preço, os insumos estão ficando muito caros, né? E de certa forma, mesmo os produtos nacionais, eles são impactados com o valor do dólar. De um modo geral, é difícil ter um retorno econômico quando você produz um detergente em casa, usando quantidades pequenas, né? Agora, se você compra tudo em grande quantidade, para produzir isso industrialmente, né? Ou se o propósito for fazer para aprender, ou para você mesmo produzir o seu próprio produto com maior qualidade, né? Aí, nesse caso, o que eu posso te dizer é que você vai ficar bem satisfeito com o resultado final. Bom, um abraço a todos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.